Liga. Beleza. O Meet, o Dream. Tô com o mic ligado já. Não sei, ele mudou no chat. Ah, mas faz tempo que ele mandou isso? Ah, não. Agora, tá. Tá, então... Deixa eu pegar aqui. Bom, então, gente, desculpa o atraso para começar o encontro hoje. A gente está esperando o Carrasa, mas ele vai demorar um pouquinho, então a gente já vai começar sem ele. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre redes, vamos dar uma pequena introdução para vocês, porque é um tópico bem extenso, só que é importante vocês entenderem um pouco, caso tipo, um dia a gente for fazer alguma box de hacking e tal, para tentar invadir algum lugar. É importante que vocês tenham pelo menos um básico de como as requisições web funcionam. Então a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui hoje. E também sempre é bom entender como é que funciona a internet. Não, pode deixar. Ah, pode deixar. Aqui. Também é sempre bom entender como é que funciona a internet, porque muitas vezes a gente pensa que é só um negócio mágico. Ah, vai do meu cabo de rede ali, vai para o roteador, não sei o que acontece, chega no outro computador do pessoal o arquivo ali. Então é legal ter uma ideia, pelo menos, desses conceitos. Tem a matéria de redes na UFSCar, que vocês vão passar por ela, vai ter bastante conteúdo. Mas a gente vai dar uma pequena introdução para vocês aqui. Então, antes de começar a falar sobre redes e protocolos, é importante a gente entender o que é um protocolo. O protocolo é basicamente um padrão de comunicação. O protocolo pode ser qualquer coisa que tenha etapas pré-definidas. Por exemplo, geralmente, um dos exemplos que tem no livro de redes que a gente estuda é quando você vai pedir a hora para alguém. Geralmente, o protocolo você cumprimenta a pessoa com olá, ela responde com outro olá, você pergunta que horas são e ela te responde as horas. Então, é uma questão de requisição e resposta. Duas vezes acontecendo nesse caso, né? Então, na internet vai acontecer mais ou menos dessa forma também, porque se a gente tivesse a internet só seguindo livre, cada lugar ia tratar os dados de uma forma, ia virar uma bagunça total. Ninguém ia conseguir conversar com ninguém. Aí para não acontecer de qualquer jeito a comunicação, tem um padrão na internet. Aqui tem uma frase, tipo, se chegar alguém te cumprimentando com alguma palavra que você não conhece, você não vai entender nada, e vai ficar tudo estranho. Então, para a gente estar falando um pouco de protocolo, vamos começar com o HTTP, que eu acho que o protocolo mais utilizado atualmente. Ele é um protocolo que vocês usam diariamente para estar navegando na internet. O HTTP ele vem da sigla Hypertext Transfer Protocol. O que é um hypertext, um hipertexto? É o HTML que é carregado nos browsers. Então, esse protocolo ele surgiu para estar enviando arquivos HTML para o seu browser conseguir processar eles e te mostrar uma página. Ele surgiu com esse intuito, mas o HTTP hoje ele é utilizado para enviar, bem dizer, tudo. Você consegue enviar arquivos JSON, você consegue enviar arquivos mesmo binários, você consegue baixar um PDF, uma imagem, tudo por HTTP. Tanto que quando você entra no site e carrega uma imagem do site, é o HTTP que te enviou também. Então, ele não serve só para carregar as tags HTML. Aí, só algumas coisas. Esse aí foi o cara que desenvolveu o protocolo, primeiramente, ele chama Tim Berners-Lee, e ele é um dos grandes revolucionários assim, da internet por ter criado esse protocolo. Só dando não sei se vai ter aqui. Tá, não tem. Só deixa eu dar um contexto primeiro, porque começou a surgir protocolo. A internet surgiu, primeiramente, como uma coisa militar, que chamava ARPANET. Surgiu nos Estados Unidos. E começou a surgir vários pedacinhos de internet. Então, tipo, tinha um grupo aqui em um canto dos Estados Unidos, que tinha todos os computadores interligados com cabo de rede, e tinha outro campo do outro lado dos Estados Unidos que também tinha vários computadores interligados por cabos de rede. Só que cada um desses grupos tratavam os dados de uma forma. Ou seja, se um grupo inteiro de computadores tentasse se comunicar com o outro, ninguém ia entender nada, porque cada um ia mandar o dado de um jeito, esperando que o outro entendesse, mas o outro não sabia como é que esses dados estavam feitos. Então, eles começaram a produzir protocolos, primeiro surgindo os de baixos níveis, que depois o Carrasa vai explicar mais para frente. Por enquanto, vamos seguir com os protocolos que a gente chama de alto nível,
e a da camada de aplicação. Ou seja, os protocolos que vocês vão rodar realmente, que é o que acontece na sua máquina e não no interior da internet. Então, começando pelo HTTP, como que ele vai funcionar? Como eu falei, né, daquela questão de pedir a hora, tudo vai funcionar com uma requisição e uma resposta. O HTTP sempre vai ser isso, ele nunca mantém a conexão aberta depois que ele tiver a resposta. Ele só vai funcionar nesse período de tempo. Você vai abrir uma conexão, pedir alguma coisa, e depois ele vai retornar e vai fechar. Se tem várias coisas que ele precisa pedir, ele vai abrir de novo e fechar de novo. Ele nunca mantém uma mesma conexão aberta para mais de uma requisição. Igual eu falei aqui, várias requisições em uma só página web, porque quando você carrega uma página, ele tem várias coisas que ele carrega. Eu não sei se todos vocês já viram o código HTML, sabem mais ou menos como é? No código HTML tem as tags image, né? Que é a tag que você coloca para carregar a imagem. Por que tem isso no HTML? Para quando o seu browser vê isso, ele faz uma requisição HTTP para o servidor pedindo essa imagem. Não é que o HTML já vem com a imagem carregada. Não, essa tag é justamente para na hora que o browser bater em cima dela, falar: eu não sei qual que é essa imagem, eu preciso pedir ela para o servidor também. E aí, depois da request HTTP que ele pediu do HTML, vai vir a da imagem e etc. com tudo que o site precisa carregar. Depois eu posso até mostrar para vocês aqui como é que funciona. Tá, o HTTP utiliza uma conexão TCP. TCP também é um protocolo, ele é mais baixo nível, mas como que funciona o TCP? O TCP é uma conexão confiável. Ele vai, primeiramente, fazer um handshake, um aperto de mão com o servidor. Então, ele vai chegar para o servidor e vai se apresentar para o servidor e vai esperar a apresentação do servidor para ele. E por que ele é confiável? Porque toda vez que ele envia um pacote, ele confirma se o pacote chegou inteiro no destinatário. Se não chegou, ele reenvia todas as partes perdidas do pacote. Por isso que ele é confiável, e é por isso que se usa ele no HTTP, porque senão, às vezes sua página web poderia vir toda zoada e não carregando tudo certinho, se fosse uma conexão não confiável, no caso. Tá, o HTTP, ele tem vários métodos. Eu vou estar falando só dos dois mais importantes aqui, que são os utilizados nas páginas web, mas, por exemplo, para APIs, a gente tem vários outros métodos. A gente tem o método GET e o método POST. O método GET, todos esses vocês vão pedir por alguma informação. Vocês vão fazer uma requisição esperando uma resposta. Só que o método GET, geralmente, ele é utilizado para você só receber algo sem passar nada. Por exemplo, tem uma página pública e eu quero receber essa página. Então, eu uso o GET. O POST, ele é utilizado quando você quer passar alguma informação para depois receber outra. Por exemplo, eu quero passar minha identificação, o meu login e senha, para depois receber a minha página de usuário. Então, eu não poderia só dar um GET na minha página de usuário, porque eles não saberiam se sou eu. Então, eu passo um POST com o meu login e senha, e aí eu vou passar os parâmetros no corpo da requisição, que no caso seria as minhas identificações. Então, tá. Isso é uma requisição HTTP. A gente vai ter, primeiramente, o método em letra maiúscula, no caso aqui é um GET. Depois você vai vir com o caminho que você quer. Se for o caminho normal, se você só digitar www.google.com, vai ser só o barra. A partir do momento que você tem, sei lá, barra images, aí você vai escrever barra images aqui. Isso pode ter quantas barras você precisar. O método GET, ele pode passar parâmetros também. O problema de você passar o parâmetro dele é que ele fica bem aqui na URL do site. O parâmetro dele começa a partir do ponto de interrogação. Então, você vai ter o caminho. Quando tiver o ponto de interrogação, vai começar os parâmetros. Então, aqui eu estou dando um GET na página registerDAO.jsp. E aí eu vou passar o parâmetro usuário, Ravi. E quando tem o e-comercial significa que vai começar outro parâmetro. Então, eu estou passando o parâmetro do usuário, Ravi, e a senha Java. E aí, depois eu tenho um espaço. Do GET para cá tem que ter esse espaço também. E aqui outro espaço, a versão do protocolo. O HTTP tem, acho que a versão 1.0, 1.1 e a 2.0. Também tem várias versões que vai ser a forma diferente como vai tratar os dados. Não precisa ligar para isso agora, só entendam que tem algumas versões diferentes. E agora vem essa parte aqui.
essa parte são o cabeçalho da requisição. A parte importante da requisição mesmo é essa daqui. Isso é a requisição. Isso daqui são algumas coisas que o servidor quer saber de você para ele poder te enviar os dados. Então, você vai definir o host para o servidor saber para quem está chegando essa requisição. Então, está chegando para o site javatpoint.com. User agent é para... Geralmente, você tem identificado para saber qual que é o navegador que você está usando. Então, esse aqui é o navegador Mozilla que a pessoa está usando. Está falando o que ele aceita. Então, nessa requisição, ele vai aceitar texto, XML, HTML, texto plano, imagem JPEG, só imagem JPEG. Ele aceita a linguagem, e aqui code, blá, 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 blá. Não importa isso. Tem muito cabeçalho. Cada cabeçalho serve para uma coisa específica. O importante é vocês saberem que requisição, você está pedindo alguma coisa, cabeçalho, você está se identificando para o servidor. Só uma coisa que dos cabeçalhos, todos esses aqui são opcionais, menos o host. O host você precisa dele, que a gente vai comentar mais pra frente para que a gente vai usar esse host. Aí se você mandar só uma requisição com esses dois, com o host e o get, sem nada disso aqui, ele vai mandar. Isso daqui é mais para o servidor tipo, saber como te mandar, saber qual arquivo te mandar direitinho, porque browsers diferentes podem receber arquivos diferentes. É tipo, no Internet Explorer, ele pode ter um renderizador de HTML mais antigo do que, sei lá, um Firefox, aí você tem que mandar uma versão antiga de um documento, ou você está no mobile e você tem que receber um documento diferente do que quando você está na internet, porque o mobile é telinha pequena. Outra coisa também que é legal, tem esse accepting code aqui. Se você não enviar esse header, ele vai mandar o texto inteiro para você. Se você passar esse header, ele vai estar suprimindo o arquivo, utilizando alguma desses code que ele passou aqui. E aí o arquivo vai chegar, tipo como se fosse zipado para você. Mas beleza, então esse foi o get, que é o que você só pega alguma coisa no site. E a gente vê o post. Esse post também é errado, só que eu vou falar depois. Mas beleza, mesma coisa. Aqui está errado também, tinha que ser tudo em letra maiúscula, que é o padrão, né? Então você vai ter, em vez de get, só escrito post. Você vai passar a mesma página, a diferença é que agora você não vai ter aqueles parâmetros aqui. Você pode até colocar os parâmetros, tem alguns web servers que aceitam 2 tipos de parâmetros no mesmo, mas o post é a mesma coisa. O importante do post é o que vem aqui. Está errado aqui, porque tinha que ter uma linha vazia aqui, como que o servidor vai entender que começou a ser os seus dados agora e não são mais cabeçalhos. Ele vai ter uma linha vazia, vai ter _N, tipo 2 enters de uma vez, aí ele vai entender, beleza, agora vai começar então a parte de dados. Outra coisa também que aqui está faltando é o length, é o tamanho dos dados. Porque geralmente você passa o tamanho dos dados também que está chegando na requisição para o servidor, para ele saber quantos dados ele tem que tratar. Cada letra é um byte, tanto que na tabela ASCII vocês veem isso, que quando vocês fazem uma string em C, por exemplo, vocês fazem um array de char, cada char é um byte, então o length do pacote, o length do body vai ser a soma de todas as letras vezes 8, basicamente. Seria os bits, né? Perdão. Mas é isso. Então, aqui você vê que ele está passando os mesmos parâmetros que ele estava passando naquela hora aqui no get, só que em vez de passar aqui em cima, ele está passando no corpo, porque aí dessa forma fica mais... Eu vou explicar daqui a pouco por que é melhor passar no corpo e não no parâmetro. Mas beleza, esse foi o get e esse foi o post. Para estar mostrando isso para vocês, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Vou entrar aqui no site do Raccoon. Deixa eu abrir aqui a parte de desenvolvedor. Se eu vir aqui em Network, a gente vai conseguir ver todas as requisições que faz. Vou apertar Ctrl F5, porque ele salva as coisas em cache. Se você apertar Ctrl F5, ele pede uma nova requisição inteira. Aqui a gente pode ver todas as requisições chegando. Então, o que é a primeira requisição que ele faz? Ele requisita a página do Raccoon. Então,
Então, ó, vocês podem vir aqui no request e você vai ver que tem a URL, que é Raccoon Space, e que aqui não vai aparecer daquela forma que estava escrita, porque ele dá uma enxugada. Tá, acho que não estava dando para ler direito, né? Mas, ok. Ah, boa, nice. Dá uma aberta aí, uma abrida. Tá, então, vamos descer aqui. Aí aqui tem os headers de resposta, mas aqui tem o request. Então, você vai ver aqui o authority é aquele host que tinha, Raccoon Space, método get, path, o barra, e aí ele tem aquele accept, blá, 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 tudo um monte de coisa aqui passada. Então, ele tem vários headers que o servidor vai entender. A gente vai vir aqui na resposta, a resposta vai ser o HTML da página. E aí, se a gente descer no HTML da página, a gente vai ver que ele tem um style sheet, que é a página de estilos do site, com style.css. E aí, ele está referenciando o style.css aqui, mas ele não tem ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição para pedir esse style. Então, vocês podem ver aqui, ele vai ter um get de novo, só que o get dessa vez vai ser um get para o barra CSS barra style.css. Então, vocês entenderam? Ele pediu para o barra, na hora que ele pediu para o barra, ele recebeu um HTML, e nesse HTML ele viu que tinha um arquivo que ele não conhecia. Então, ele foi lá, pegou o caminho desse arquivo e fez uma requisição nova pedindo esse arquivo. E aí, se a gente vir aqui na resposta, a gente vai ver o arquivo aqui que ele recebeu, então. Mas beleza, aí aqui a gente consegue ver os tempos e tal, que tudo foi, blá, blá, blá. Mas agora, e se a gente pegar e fazer uma requisição do zero mesmo? Eu vou vir aqui no Hackbean, que é um site que você vê a sua requisição, e eu vou estar fazendo, na verdade, eu vou pegar uma página aqui, deixa eu ver vamos ver no google.com, qual que é a página de login deles. Bom, enfim, pode ser aqui mesmo, só para eu mostrar o get, por enquanto. Então, eu vou botar aqui o https://google.com. Obrigado. E aí, a gente vai ver aqui, ó. Aqui ele vai dar o raw. Isso aqui é ele montando a requisição. Então, vocês podem ver que eu coloquei o site aqui e ele me montou a requisição com o get e o barra, porque eu não passei em nenhum lugar, a versão do protocolo e o host, que, igual o Bruno falou, é o único cabeçalho que é obrigatório. Se eu vim aqui botar um header, por exemplo, sei lá, user agent Vinícius. Ele vai colocar aqui, user agent Vinícius. Esses headers não tem pré-definidos, tipo, não tem headers únicos. Tipo, você pode passar o header que você quiser. O importante é que o servidor entenda o seu header. Ele tenha conhecimento de qual header é esse. Eu posso vir aqui e colocar o header, sei lá, mano. Raccoon, Carrasa. O header vai vir para cá também, mas na hora que chegar esse header no servidor, o servidor nunca viu essa porra na vida dele. Então, não vai fazer diferença nenhuma na sua requisição isso. Tem isso daqui. Tem pergunta no chat? Uma curiosidade que pega o status do servidor, se der algum... Ah, é verdade. Bem lembrado. Uma coisa também. Cada requisição tem uma resposta. Deixa eu mostrar aqui de novo. Se eu vier aqui e dar o Ctrl F5 também, vocês podem ver que aqui tem os status das requisições. O FTP, ele também define alguns status de resposta para meio que, quando a sua aplicação receber, ele já saber se deu erro ou não. Tem toda a documentação de status, mas saibam que, se começar com 2, é porque deu bom, a requisição deu certo. Se começar com 4, deu algum erro da sua parte, por exemplo, você não tem autorização, ou então você não encontrou alguma coisa. Por exemplo, o erro 404, que é o not found, que é você tentou pegar uma página que não existe, então foi um erro seu. E se começar com 5, foi um erro do lado do servidor. Então, não é problema seu, é um erro deles. Mas aí tem essas questões de resposta também.
Se eu fosse mudar aqui para post e eu fosse colocar aqui no content, eu vou passar o content em JSON, não, vou deixar em XML para ficar mais fácil. Então, se eu passar aqui o user igual a Vinícius, password igual a senha, ele vai ter colocado aqui. E lembra que eu falei do content length? Então, o que ele está informando para o site aqui? Ele está informando que o conteúdo da minha requisição é uma aplicação do formato de formulário do site e o tamanho dele são 28 bytes. Então, se você fizer a soma aqui, tudo isso aqui deu 28 bytes. Para o servidor já saber. E tem importante também aquela linha vazia que eu tinha dito aqui, que lá no slide não estava. Mas, beleza, então, só para a gente prosseguir aqui, deixa eu voltar para a apresentação. Tá, eu falei do HTTP, mas... Só para completar uma coisa, mais para frente, tipo, vocês viram ali que os headers, eles meio que não tem, tipo, um padrão, você pode enviar qualquer coisa. Mais para frente, a gente vai estar fazendo um encontro mostrando para vocês o que a gente pode mudar para conseguir informações que a gente quer. Então, tipo, como vocês viram lá, o user agent, a gente colocou Vinícius, e, tipo, por padrão, a aplicação vai tentar, tipo, vai olhar na tabela lá, ver se, que arquivo eu mando para o Vinícius? Vinícius não tem, então vai mandar qualquer coisa. Manda qualquer coisa. E conforme o tempo a gente vai aprender a meio que ir mudando essas coisas, especialmente nesses posts. Porque, tipo, quando você tem uma requisição post, vocês viram, qual que é a requisição aqui? Tipo, quando você tem essa requisição do post, tipo, você só precisa disso para pedir alguma coisa e você vai obter uma resposta. Tipo, o meu login deu certo, o meu login não deu certo. Então, através disso, você pode escrever aplicações que meio que mandam essa request milhares de vezes, trocando o usuário e a senha, ou no caso, deixando só o usuário, se você saber que ele existe, e só uma senha, e tentar atacar uma aplicação. Se eles não tiverem defesas contra esse tipo de ataque de força bruta, você pode deixar lá sua máquina rodando por dias, semanas, e eventualmente você vai encontrar uma senha. Mais pra frente a gente vai estar comentando do ataque de força bruta e mostrando até uma aplicaçãozinha que eu estou preparando em Python para mostrar como é feito esse ataque. Mas por enquanto, como a gente está só introduzindo, só deixar um spoilerzinho. Então, basicamente, quando você vai fazer uma requisição, você só precisa enviar isso daqui. Então, o que você precisaria? Você precisa, primeiramente, abrir uma conexão com o servidor, que o Bruno já vai explicar como isso acontece. E aí você envia isso. Literalmente, você vai enviar esse texto para o servidor e ele vai entender e te mandar uma resposta. Ou ele não vai entender e vai te mandar um erro, no caso. E, igual eu falei, isso aqui é enviado em texto plano. Qual que é o problema disso? Se eu envio isso aqui por uma conexão em que a pessoa consegue ver tudo que eu estou requisitando, ela ia ver essa parte aqui clara. Então, ela ia ver meu usuário e ia ver minha senha. E aí, fudeu pra mim, porque é isso, né? Vazou tudo e eu perdi. Foda-se. Então, por que é importante esse cadeadinho aqui? Quando você tem esse cadeado, se você olhar na URL aqui, você vai ver que aparece um HTTPS, não só HTTP. Por quê? O HTTPS é o HTTP seguro. Lembra que no encontro passado eu falei... No encontro passado não, no retrasado eu falei de criptografia. Eu falei da criptografia de chave pública. É isso que o HTTPS usa. O HTTPS, primeiro, ele vai fazer a conexão TCP, que eu falei, né? Vai ter o handshake. E aí depois ele vai pedir a chave secreta, o servidor vai devolver para ele, e aí quando tiver tudo encriptado, eles vão trocar mensagem. Ou seja, vai ser a mesma coisa, só que encriptado. É basicamente isso que é o HTTPS. Por isso que é importante vocês não colocarem usuário e senha em sites que não tenham o cadeadinho lá em cima, não sejam seguros. Ele usa a encriptação SSL e TLS, se vocês quiserem ver depois, eu não vou falar sobre isso, mas basicamente o HTTPS é o HTTP cifrado. É isso. Então, agora eu vou falar mais ou menos. Não aparece o computador.
Agora falar um pouco sobre aquilo que eu comentei no começo quando a gente estava falando no começo do encontro, sobre o que acontece com o computador, qual que é a mágica que faz o computador mandar uma mensagem para outro computador. Como é que funcionam essas requisições? Tanto de você mandar para algum servidor para requisitar alguma coisa, quanto para mandar algum arquivo de hospedeiro para hospedeiro, de host para host, né? Então, vamos pensar que a gente quer enviar essa imagem aqui, por exemplo. A gente quer enviar uma imagem, como é que a gente faz? A gente pega a imagem e enfia ela toda em alguma porta do seu computador e só manda direto, não sabe o que acontece, chega no nosso computador. Tem bastante coisa acontecendo por trás e não é só você mandar do computador para o seu roteador e que ele magicamente manda para o seu roteador. Tem também vários passos para acontecer de você mandar a imagem. Primeiro, se você mandar por cabo, por exemplo, ou por uma sequência de informação, porque, tipo, imagens, por exemplo, são vários zeros e uns, são vários pulsos de eletricidade que dá pra gente pegar e reproduzir, que é assim que o computador entende. Então, a gente vai pegar uma imagem que tem vários bits de informação, que são vários zeros e uns, são vários pulsos, e a gente vai colocar numa fileira para fazer um congestionamento enorme, e só vai mandar uma coisa por vez, então. Você vai mandar a imagem, vai mandar a imagem inteira numa fileira, e aí tudo que for mandado depois tem que esperar essa imagem? Não. Então, o que o computador faz é que a gente divide essa informação em vários pacotes e manda eles. Não precisa nem ser ao mesmo tempo. Você manda eles e o computador tem um jeito de identificar, que depois vocês vão ver mais essas coisas de receber mensagem, de receber conexão, que ele tem um jeito de saber qual pacote é o primeiro, qual pacote é o segundo, qual é o terceiro, e depois ele criar a imagem certinho do outro lado. Então, a gente pega um arquivo, a gente divide ele, a gente transforma ele em informação, zeros e uns, a gente pega essas informações, divide em vários pacotes, aqui eu fiz alguns, não dá para enxergar tanto, tem alguns, só que na realidade são bem mais que isso, são vários pacotes, todos eles têm um cabeçalho, um jeito de se mandar, que o computador consegue identificar qual que é a ordem de pacote que ele deve receber, geralmente pelo tamanho do pacote, ele indica... Ele vai atualizando no cabeçalho qual que é o tamanho do próximo que tem que receber. E a gente tem que, tudo isso, primeiro que do computador até o roteador, até o que conecta a gente com a internet, a gente usa um cabo de rede, que é o que a gente costuma usar, ou internet via rádio ou Wi-Fi, que também é um outro jeito de chegar no roteador. Do roteador, da nossa rede que a gente está, até o outro roteador, eu vou deixar como um mistério por enquanto. A gente vai falar um pouquinho disso ainda no encontro de hoje, mas essa parte aqui é bem complexa, é bem complicada, então a gente só vai deixar como se um roteador chegou, mandou para o outro roteador toda a informação necessária, e esse roteador leva, de novo por cabo ou por Wi-Fi, para o computador de destino. E é assim que a gente tem uma conexão, que a gente consegue enviar arquivos para as pessoas. Tá, mas agora a gente vai comentar um pouco sobre como essa mágica funciona, como você manda um pacote por um cabo e de alguma forma ele chega no servidor que está a 300 milhões de quilômetros de você. Lembra que eu falei que na requisição GET só tem duas paradas que são realmente obrigatórias? Que é a requisição, o método GET, e qual diretório você vai querer, e o host. Esse host, o que a gente vai fazer? Esse host é o que vai definir qual servidor a gente quer acessar. Só que, tipo, o host, ele é um string, ele é legível para nós humanos. E, tipo, mexer com string é extremamente custoso, e especialmente para roteadores que tem que ser rápido. Quando vocês mandam uma request, ela tem que demorar o quê? 2 milissegundos, 3, 4 segundos para ir até a puta que pariu e voltar. Então, se a gente mexesse só com string, ia ser horroroso, a gente ia demorar muito para chegar aos pacotes. Então, a gente precisa meio que fazer alguma coisa que a gente consiga criar uma ponte entre o roteador e a gente. Então, pensando nisso, foi criado o DNS, que é Domain Name System. É um sistema, é um banco de dados distribuído. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é isso, mas imagina que um banco imagina que é uma livraria, só que em vários lugares. Tipo, quando uma livraria não sabe ou não tem um livro, ela pede para outra livraria, e se aquela livraria não tem, ela pede para outra, e assim por diante. E o que acontece é que o DNS ele vai meio que traduzir esse host para um IP.
E esse IP, os roteadores vão conseguir usar muito melhor, porque eles vão conseguir fazer um protocolo, eles vão conseguir fazer algumas regras para aplicar, para saber para onde tem que ir. E para vocês verem aqui até como funciona essa tradução, que ela funciona dos dois lados. Se aqui a gente tem esse comando, não sei se dá para ver, que é o NS Lookup, que vai meio que fazer essa requisição de DNS por você e tipo retornar qual é o IP de tradução. Ó, vai mostrar? Sim. Que aí deixa eu dar um zoom aqui. Tá. Tem o dig também, que o dig também dá para. Se você vir aqui e ir no raccoonspace.com. Tem um monte de birosca. Nossa, deixa eu botar aqui. É que o do Raccoon. É que o do Raccoon tá na Cloudflare. Deixa eu botar no Google. A gente tem um intermediário. Eu não queria falar dos apelidos. Enfim, aqui tá a answer section. Ele dá aqui o Google e o IP que ele tá. Que é o mesmo que tá lá no... O DNS, ele faz muita coisa a mais do que só traduzir host para IP, só que, infelizmente, a gente só vai ter tempo de comentar isso. Quando você faz o dig, ele mostra as outras funcionalidades do DNS, que, tipo, ele pode fazer o reverso, que é, tipo, você dá um IP para ele e te retorna um host. Esse vai ser extremamente importante para a gente quando a gente fizer um encontro de reconhecimento, que a gente vai... que a gente vai usar isso mais pra frente. Mas, por enquanto, a gente precisa só desse. E, então, tipo, esse IP que você obteve, tipo, se você tentar acessar a internet com ele, tanto que eu até botei aqui, você vai acessar o Google, só que ele vai reclamar. Ele vai reclamar porque você tá botando IP direto. A maioria dos servidores, eles não gostam quando você bota IP direto, porque... Ah lá, mas foi. E, quando você coloca IP direto, você vai chegar no Google, mas, tipo... Existe a chance do servidor não gostar de você ter tentado acessar pelo IP e ter feito aquilo. Então, a gente vai... Agora que a gente sabe isso, tipo, vocês sabem que, tipo, você pode basicamente acessar por IP. É até por isso que foi criado o DNS, porque, tipo, o DNS veio depois do IP. Tipo, ficar acessando por, sei lá, eu quero ir pro Google, aí digita 142, blá blá blá, não sei o que lá. Imagina que o Google troca de servidor, você tem que decorar um novo IP. Tipo, com DNS, eles podem só... Tipo, o DNS vai estar apontando para esse IP. O Google.com vai estar apontando para esse IP. Se eles quiserem trocar de servidor, eles podem só trocar aqui e você nem nota. Porque aí a única coisa que eles precisam mudar é, tipo, sei lá, o Google está apontando para esse 142, blá blá blá. Eles podem trocar para 143.2, alguma coisa. E, tipo, você não... É bem mais fácil de mexer assim. Falando um pouco mais sobre o IP, ele é um número de 32 bits que é separado por octetos. E esses pontos aqui, tipo, quando a gente vê essa representação do IP, é a representação em decimal. Como vocês já devem ter visto em sistemas digitais, tipo, a representação em decimal é só uma forma de representar o binário e é muito mais fácil para nós humanos entender essa versão do que essa. Então, a gente tem essa divisão por pontos. Então, cada área do IP só consegue chegar no máximo até 255. Porque, se vocês lembrarem, tem um zero. Então, vai de 0 até 255. Ou seja, a gente tem 256 possibilidades de casa. E algo que é um erro muito comum é que as pessoas acham que o IP ele vai estar descrevendo um computador. Mas, na verdade, o IP ele vai estar descrevendo uma interface. Uma interface é basicamente um meio de saída ou de entrada que pode receber pacotes e vai estar conectado com a rede. Tanto que vocês verem aqui, nesse diagrama aqui, o roteador ele tem 3 IPs, uma para cada saída ou entrada de pacotes que ele pode ter. Mas agora, como funciona, como a gente usa esse IP? Então, vamos supor que a gente é esse computador aqui, o 223.1.1.1. E a gente quer acessar o site.com aqui. Então, a primeira coisa que acontece é quando a gente faz a aquisição, a gente passa pelo DNS, então tem uma tradução. O site.com ele tá aqui nesse IP. Quando a gente tem essa tradução, o nosso IP ele vai para a rede e tipo, eventualmente ele chega em um roteador.
dentro desse roteador existe uma tabela que vai meio que mapear, tipo, um destino e uma interface de saída. Nesse caso, ó, esse pacote ele quer ir para o 223.1.2.1, que é o nosso site.com. Então, ele tem que sair pela saída por essa interface aqui, o 223.1.2.9. Então, chegou aqui, nesse caso, o IP em roteador é só para ele saber para que lado ele vai. Então, sei lá, se eu quisesse ir para esse computador, qual o nome? A nossa mapinha, ele estaria, sei lá, ele estaria apontando para baixo na tabela. E é importante lembrar que essa tabela é simplificada, geralmente ele não é feito de 1 para 1, assim. O que costuma acontecer é que, tipo, sei lá, eu quero chegar no 223.1.2.1. E... Tá. Calma aí, é que seria... É muito complicado. Tipo, assim. É que existe uma forma. Se vocês olharem aqui nessa rede, os dois terminam aqui com 223.1.2. Então, no roteador, ele pode pegar algo e fazer só tipo, se começa com 223.1.2, vai para cá. Se começa com 223.1.3, vai para baixo. O mais fácil de entender é que o roteador, geralmente, ele trabalha com faixas de IP. Isso. Então, por exemplo, o roteador, ele sabe que, sei lá, do 1 ao 10, eu mando para essa porta. Do 10 ao 5.000, sei lá, eu mando para outra. Então, assim, seria bom desenhar aqui, porque a gente está estamos sem canetão, mas ficaria mais simplificado. Mas o importante de entender é que, assim, o seu roteador também, o seu de casa, ele não vai conhecer outros roteadores para fora, você vai conhecer o roteador da sua empresa, mas ele também tem mais portas para a sua casa. Então, por exemplo, se você manda um pacote de um computador para outro computador dentro da sua própria casa, que esteja conectado pelo seu roteador, ele vai fazer exatamente essa coisa. Por exemplo, supondo que você seja esse computador e esse computador seja o seu notebook, sei lá, ele vai chegar aqui, o roteador vai ver que é dentro da própria rede e só vai retornar para cá, porque ele conhece as coisas. Como ele conhece, não importa, ele só conhece. Então é isso que acontece quando você vai fazer a requisição. A única coisa importante é que você pode fazer requisição para qualquer servidor usando o nome dele, menos para o seu servidor DNS. Porque o seu servidor DNS é no qual você vai fazer a requisição pedindo o IP. Se você fazer uma requisição para ele passando o domínio dele, fudeu, você não sabe, tá ligado? Então assim, é legal de saber isso, porque você pode fazer isso para qualquer servidor usando o domínio dele, menos para o DNS. E agora, tipo, relaxa. Tem um problema, tipo, a gente chegou no computador, só que para onde vai esse pacote? Tipo, qual aplicação dessas fez a requisição? Quem pediu aquela informação? Como a gente vai saber quem mandou? Para isso, a gente usa outro cabeçalho, que é a porta. Nesse caso, a porta ela vai estar descrevendo uma requisição. E nesse caso aqui, nesse pacote aqui, por exemplo, a gente tem que o Discord fez e foi na porta 1000. É importante lembrar, isso é muito, muito importante, que uma porta vai estar descrevendo. Não tem o teor teórico que a gente queria, mas vamos colocar assim, ele descreve uma requisição. Tipo, se vocês olharem aqui, o Mozilla Firefox, até que vocês viram antes, tipo, geralmente o browser está fazendo trocentas requests ao mesmo tempo. E às vezes é tanta coisa que ele não consegue usar a mesma porta. Existem alguns parâmetros que tipo, você pode pedir para... a gente já abriu essa porta aqui, então não precisa abrir outra. Vamos só se comunicar por aqui. Mas nesse caso aqui, só por via de exemplo, a gente colocou, tipo... Ele fez 3 requests e cada uma dessas requests foi aberta uma porta. Então, nesse caso, tipo, se chegasse, sei lá, um pacote para a porta 1.200, seria para essa requisição 1.200. Imagina que essa requisição é tipo a imagem, a 1100 é o HTML e, sei lá, a 1050 é um CSS. Tipo, quando chegasse 1200 é a imagem, se chegar a 1100 é o HTML, se chegar a 1150 é o CSS. Aí, tipo, com isso a gente pode descobrir qual aplicação é qual e
Ó, e quem quer o quê. Uma coisa... Aí, perdão, pode eu continuar. acho que eu vou comentar o que você vai falar agora. Ok, tudo bem. Aí, só que, nice. tipo, a questão de porta é que, tipo, o cliente, quando ele faz uma aquisição, tanto faz a porta dele. Tipo, geralmente o que acontece é que o seu computador, quando você faz uma request, ele abre uma porta aleatória no seu PC e manda para o servidor. Só que a porta do servidor você tem que conhecer, porque, tipo, no servidor vai estar acontecendo a mesma coisa. Tipo, chegou um pacote aqui, mas eu também tenho, sei lá, os meus bagulhos rodando. Aonde eu tenho que chegar? Então, historicamente, a gente tem algumas portas que são meio que padrão. Tipo, nesse caso aqui, por exemplo, o HTTP tem a porta 80. Então, tipo, geralmente a gente não vê isso no nosso browser. Eu vou até mostrar aqui que algo que você pode fazer e que a gente não vê é que quando você digita www.google.com, ele meio que já especifica a porta sem você ver. O que ele está fazendo, na verdade, é isso aqui, ó. Na verdade, ele está indo na 443, sim, porque é o HTTPS. O que ele está fazendo basicamente é isso. É a 443, que no caso é HTTPS. Se fosse o HTTP, que é a versão insegura, seria na porta 80. Tanto que se você... cadê? Se você fizer, ele carrega certinho. E, se eu não me engano, se você tenta acessar a porta 80, ele nem deixa, porque o Google não tem. É porque você é que estava com o HTTPS aqui. Sim. Calma. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Verdade. Se você tirar isso aqui e ir na porta 80, é que ele redireciona para HTTPS. O que acontece? Quando o servidor tem HTTPS e você faz uma requisição na HTTP, ele fala, não usa essa porta, usa a outra, sabe? É basicamente isso. Mas é só, só por via de dúvida, só para explicar como que é como que fica as informações. Vai ficar o IP, porta. É assim que é montada o jeito de você reconhecer o lugar que você está fazendo. Então, quando o seu DNS recebe, te devolve o IP, você vai fazer a requisição com o IP que te passou e a porta que você conhece do lugar. Quem já jogou Minecraft com Hamashi sabe bastante desse IP porta. Cadê? Aí, tipo, além do HTTP e do HTTPS, tem trocentos outros serviços que são conhecidos. Mais pra frente, a gente provavelmente vai falar desse aqui, que é o SSH, e talvez até um pouco do FTP. Mas, tipo, o importante é que esses padrões, eles são históricos e não quer dizer que você precisa seguir. Tipo, para esses aqui que já são famosos e o seu sistema operacional já coloca por padrão, você meio que vai ter que sair um pouco do seu caminho para mudar essas paradas. Mas você pode. E, tipo, outra coisa é que são quase 65 mil portas disponíveis. Então, você pode ter N aplicações bizarras em portas que estão por aí. E isso é até um tópico que a gente comenta no nosso trabalho. E, tipo, quando você encontra um servidor, você não faz a menor ideia do que ele está rodando ali. E, tipo, a empresa, ela pode ter alguma porta que só eles usam. E como você vai fazer para descobrir quais portas tem coisa rodando, qual coisa está rodando? A gente vai estar comentando disso em um ponto mais para frente. Esse negócio da porta 80 que o Bruno falou, de você, tipo, por exemplo, usar outra porta, entra naquele bagulho do protocolo que eu falei antes. O protocolo é HTTP, porta 80. Vamos supor, você subiu um site seu, mas você, tipo, eu sou diferentão, eu vou usar a porta, sei lá, 50 mil. Quando o browser for fazer a requisição do seu site, ele vai tentar na porta 80, porque é o HTTP. E aí ele não vai achar nada. A não ser que você vire para as pessoas e fale, quando você for entrar no meu site, você coloca 2.5 mil, se você não falar isso, as pessoas nunca vão encontrar seu site, entendeu? Essa que é a questão. E também uma coisa que o Bruno falou, que as suas portas estão fechadas, é para isso que serve o firewall. O seu computador tem, 65 mil portas. Se elas ficassem todas abertas, se alguém chegasse para você e tentasse te enviar um pacote em qualquer uma dessas portas, você receberia. E foda-se. Mas o bagulho é que elas ficam fechadas por quê? Por exemplo, em algum site, a única porta dele que vai estar aberta sempre é a 80. Porque ele já vai estar esperando receber informações lá. Mas as outras dele provavelmente vão estar fechadas.
O que seu sistema faz? Porque quando você envia uma requisição, você precisa receber uma resposta também. Ele vai pegar alguma dessas portas suas disponíveis, vai abrir essa porta só pelo período de tempo até você receber a resposta, e ele vai informar para o servidor qual que é a porta que ele tem que enviar, e aí na hora que o servidor mandar a resposta, essa porta vai estar aberta. Mas se o servidor depois tentar mandar outra coisa para essa mesma porta, ela já pode estar fechada ou pode estar sendo usada por outra aplicação, entendeu? Então, assim, as do seu computador vão ser usadas randomicamente. Quem vai manejar isso é o sistema operacional. Eu coloquei até uma lista maior de negócios. Tem um monte de coisa aí que nem eu sei direito o que é. Mas são várias portas e geralmente quando a gente usa as aleatórias, a gente usa lá para cima. Porque tem porta pra caramba, não é o que vai faltar. Só que, tipo, de tudo isso que a gente comentou, tem um problema que a gente precisa comentar, que é do IP. E, tipo, se vocês lembram do que eu falei, o IPv4, que é aquele método que a gente está usando, ele só tem 32 bits. E o problema disso é que, se você fizer as contas, 32 bits significa que só tem 4 bilhões de IPs disponíveis. E, tipo, se a gente olhar, existem quase 8 bilhões de pessoas na Terra. E como vocês viram, tipo, o roteador, ele não precisa só de um... Ele pode usar mais de um IP. Então, acabaram os IPs. E, tipo, atualmente a gente já tem uma solução pronta, que é o IPv6, que lembra muito o IPv4, só que no sentido de, tipo, ele vai ter mais casas, ele vai ter mais soluções. Só que, enquanto a gente não implementa o IPv6 nas nossas coisas, a gente fez uma gambiarra absurda. Calma aí, só para eu mostrar aqui. A gente fez uma gambiarra, porque... Ó, aqui mostra... aqui... Deixa eu explicar um pouquinho. Beleza. Eu ia mostrar só o IPv6 também, mas ok, tranquilo. Pode voltar. Mandou? Lê para mim, por favor. Lê pra nós aí. Maldito erro de nota, por causa disso que eu preciso de NGOC para subir meu mais resiliente. Que... Por causa desse problema com os IPs, a gente tem que cometer um crime que o pessoal de redes odeia, dá desgosto olhar para isso, que é o NAT. O NAT, o que ele vai fazer? O NAT, tipo, para meio que agrupar todos os IPs em um roteador só, o que ele vai fazer? Vamos supor que você é esse computador e você tem esse IP na porta 10.0 blá blá blá, nessa porta 5.4. Quando chegar no seu roteador ou no bagulho que está implementado o NAT, o que ele vai fazer é, tipo, ele vai meio que traduzir isso para um IP público padrão de, tipo, dessa rede inteira aqui. Então, ó, se eu enviar desse roteador aqui, que, sei lá, vai ser o 10.10.2, tipo, eu vou chegar nesse NAT, ele vai, não conheço esse IP, ele vai meter esse aqui. Blá, blá, blá. Se eu mandar desse outro computador, tipo, ele tem um IP próprio dele, mas tanto faz. A gente vai botar esse aqui. Só que, tipo, aí tem um problema, que quando as coisas voltarem do servidor, tipo, elas vão voltar com esse IP, e não com o IP do notebook certo. Então, é aí que entra a porta. Nesse caso, o que o NAT vai estar fazendo, nesse caso, ele vai estar mapeando uma requisição, nesse caso 10.0.1, a porta 554, ele vai mapear para uma porta. Ou seja, aí quando o pacote volta para o NAT, ele, eu recebi esse 1.9 na porta 364. Aí ele vai olhar para uma tabela e ele vai olhar, na porta 364, na verdade, a requisição que era para fazer era essa aqui. Aí, tipo, ele meio que atualiza o pacote e manda de volta para a rede. Isso acontece porque, se vocês olharem, tipo, a gente conseguiu tirar todos esses IPs da rede e a gente conseguiu unir eles num só. E nesse caso, tipo, vem aquela distinção que, tipo, vocês já devem ter escutado, que é o IP privado e o IP público. Nesse caso, o IP público é o IP que o seu NAT meteu na sua rede, que ele fica roubando e cometendo crimes contra redes. É o endereço do condomínio. Esse aqui, que é o endereço público, e
o seu endereço privado é o endereço dentro da sua rede, que está dentro desse NAT, que não vai deixar as paradas entrarem direito. Uma coisa só para não causar confusão, é porque vocês podem estar pensando, tipo, mas e se eu for fazer uma requisição para algum servidor e bater com algum IP que está dentro da minha rede privada? Para isso que tem faixas de redes privadas. Então, por exemplo, tem algumas faixas de rede que já são protocoladas só para serem da sua rede interna. Por exemplo, vocês devem já ter visto o 192.168.0.1, que geralmente é o do seu roteador. Isso é uma faixa de IP privada que já são pré-definidas para não dar conflito com nenhum outro servidor. Que dessa forma, eles já sabem que isso veio de dentro da rede, então foda-se, tá ligado? Tipo, como essas redes vão estar meio que fora, tipo, você pode usar essas redes privadas que, tipo, tanto faz, porque tipo, tem que passar pelo NAT antes. A única forma de um pacote conseguir entrar aqui é fazendo essa tradução da porta direito, então, tipo... Você acaba criando uma sub-rede com várias possibilidades de endereço também. E só para explicar um pouco melhor uma analogia, o NAT é como se fosse o porteiro de um prédio. Quando chega um pacote aqui, ele sabe qual é o endereço da casa. Ele, tipo, o endereço da casa é tal, aí ele entrega para o porteiro, aí o porteiro vai ver o pacote e ele vai ver qual é o apartamento. Nesse caso, os IPs privados seriam um apartamento e o público seria o endereço da casa. O prédio inteiro. Então, já ainda nessa ideia do apartamento, tipo, todos os prédios têm um apartamento 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, até o 20. Aí, tipo, um apartamento, só porque aquele prédio ali do lado tem apartamento do 1 ao 20, não quer dizer que o meu prédio não pode ter do 1 ao 20, porque o que separa a gente é o endereço da casa. Eu acho que assim faz mais sentido. Aí o IP privado é esses apartamentos, que tanto faz se todos os prédios estiverem do 1 ao 20, porque o IP público, que nesse caso vai ser esse aqui, é o que vai diferenciar. Eu não sei, essa parte de NAT é meio confusa. Alguém ficou com alguma dúvida só por, tipo, sei lá. É literalmente gambiarra isso. Foi, tipo, que eles criaram porque acabou o IP. Sim. Se você... isso é importantíssimo. Se você pegar um programa que, sei lá, que cria, no caso, 65 mil requisições em portas diferentes, você acabou com a rede da sua... Acabou com a rede. Não vai, tipo, você, por exemplo, você tá usando o computador fudendo todas as redes, e aí na hora que, sei lá, seu irmão for fazer uma requisição pelo celular... Vai dar 404. Não vai dar. Porque, tipo, o que vai acontecer é que a tabela do NAT vai ficar completa. Ele não vai conseguir tabelar nenhuma porta as novas requisições, porque você roubou todas. Então, alguém dentro da rede pode sabotar a rede? Pode. Se a gente tiver na rede, pode sabotar o sistema. Sim. Vamos fazer isso. Por exemplo, por que é muito perigoso você se conectar em redes que você não conhece? Justamente porque você vai estar, tipo, compartilhando o mesmo roteador numa outra pessoa. Então vocês vão estar conectados, tipo, muito fácil, tá ligado? Qualquer coisinha da rede é, tipo... Todo pacote que chega, ele chega pelo roteador. Todo pacote que sai, ele sai por esse mesmo roteador. Então, se alguém interceptar, e tem programa para isso, se alguém interceptar os pacotes ali... do roteador, fudeu. Tipo, imagina que tem todos esses computadores aqui, aí entre esse roteador e o NAT tem um computador aqui. Passa tudo lá. Ele pode dar uma olhada nos seus pacotes, não sei o que lá, malandro mandou, tem o quê? A senha de 3 dígitos. Aí, tipo, você pode meio que roubar isso. A gente sabe que a gente teve que pular bastante coisa, a gente tem que falar algumas coisas com um teor teórico que deixaria a Ieda e o Fábio com desgosto. Mas eu acho que foi uma boa introdução, pelo menos. A gente sabe que, tipo, essa aula em específico deve ter sido muito mais densa do que as outras, porque, querendo ou não, é um semestre de matéria condensado em 1 hora. Então, tipo, é o de sempre. Os próximos encontros, agora que a gente tem bastante base, a gente tem esses conhecimentos iniciais, a gente vai conseguir expandir, a gente vai começar agora a entrar em algumas ferramentas e coisas mais, tipo, do mundo hacker. E por causa disso, tipo,
Se tiver alguma dúvida ou se alguma coisa não fez sentido, tipo, o Discord tá aí para isso, a gente da equipe tá aí para isso. A gente, tipo, quando eu entrei na faculdade era difícil, eu não entendia bolhungas, mas o Raccoon Space está aqui para ajudar e, tipo, a gente quer que vocês entendam o que a gente está falando aqui, porque querendo ou não, a gente não é uma aula. É que a gente quer fazer, por exemplo, a gente gosta muito de fazer a parte de hacking aqui prática com vocês. Só que é meio difícil fazer a parte prática se vocês não têm, tipo, se vocês não entendem o que vocês estão fazendo. Então, para a gente não passar o carro na frente dos bois, a gente teve que dar, tipo, pelo menos esses 4 primeiros pontos de uma base e tal, para meio que vocês começarem a entender um pouco melhor. Assim, eu não sei se a gente é os melhores professores, a gente não é professor, obviamente, também. Então, assim, provavelmente ficou muito por cima algumas coisas, mas, sério, se ficou qualquer dúvida nessa parte de redes, a parte de redes é muito complicada. Por qualquer dúvida, pode perguntar, por favor. E geralmente... E geralmente, se a gente for tentar aplicar algo novo, a gente costuma voltar ou explicar de novo. Então, é isso. Eu acho que fechou, galera.